Sociedade, vamos à entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Isaac Newton Carneiro, advogado especialista em direito público, direito municipal. Vamos falar com ele agora na nossa entrevista do dia. Terça-feira. Sociedade Entrevista. Doutor Isaac Newton Carneiro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adelson. Que prazer estar aqui na bancada com você. É sempre um orgulho, viu? Geralmente a gente está do outro lado, geralmente não, todo dia está do outro lado ouvindo, e agora aqui ao seu lado nos enche de orgulho e prazer. Sempre uma alegria estar com você. Obrigado, meu amigo. Já são quantos anos aí no direito público? Olha, se contar quando a gente começa a estagiar, você também tem uma carreira longa, né, no radialismo. Eu comecei a estagiar com prefeitos e vereadores, veja lá, em 1986, no Tribunal de Contas. Farei então ano que vem 40 anos conversando com prefeitos, vereadores, técnicos, secretários de município. Já tem um tempinho, né? Tem um tempinho, o que vem a ser o direito público para o nosso grande ouvinte entender? Para que possamos fazer uma compreensão teórica do direito, geralmente a gente divide o direito conforme ele caracteriza a vida das pessoas. Isso. Aquelas práticas que funcionam na vida comum de todos nós, as relações de direito civil, as relações de direito do trabalho, nós chamamos de direito privado, porque interessam as pessoas, na sua maioria, na vida. Mas existem algumas relações que funcionam principalmente a partir da presença do Estado. Essas são marcadas por um trato um pouco diferente do que acontece na vida das pessoas comuns, de nós no dia a dia. Esse direito que tem a presença do Estado a gente chama de direito público. E um foco especial dele é o direito municipal. Que esse direito público acaba chegando no grande público, obviamente, né? Sim, vai impactar lá na base, né? Sem dúvida, atinge as pessoas na medida que o Estado convive com elas, na medida que a prefeitura, que o governo do Estado, que a União fala com as pessoas, divide, impõe regras, esse direito público atua. Mais com prefeituras e câmaras? Não, todos os âmbitos, tanto a União, o governo, e os estados funcionam com uma presença forte. Agora, a atuação, a vida nossa perante as prefeituras, perante as cidades, sem sombra de dúvida, é maior por conta da nossa própria existência. Veja, eu vim agora com essa chuva toda, vim de Stella Maris para cá, 1 hora. É uma viagem da Praia Feira de Santana. Foi pela orla? Não, vim pela paralela. Tudo travado. Trânsito pesado, chuva, poça d'água. Quer dizer, tudo isso é direito público e tem referência municipal. Porque quando a gente sai de casa, que a gente passa a calçada, que está na calçada, se tem lixo, se está limpo, se a calçada está tapada, isso é direito público municipal. Aí quando eu entro na rua, se a iluminação da rua está funcionando, se a placa de trânsito está funcionando, é direito público municipal. É aquilo quem manda é a cidade. Se passa uma ambulância, é muito provável que ela está fazendo um serviço. Olha, numa capital grande como Salvador, talvez não, mas certamente numa cidade do interior, será direito público municipal. E a mesma coisa quando a gente vê crianças indo para a escola. Se é uma escola, e a maioria das escolas que atende grande público é feita por escolas municipais, será direito municipal. Veja como é que isso funciona. Funciona até a tal ponto, Adelson, que a nossa casa, o tamanho do banheiro da nossa casa, quem define é a legislação municipal, que autoriza fazer a casa desse jeito ou não. Quando está lá na planta ainda, né? Exatamente. Antes da planta já tem o terreno. O terreno. Né? A metragem do terreno. Né? A delimitação, tamanho do terreno, como pode ser feito a casa, se pode ser de 2 andares, se pode pavimentar o solo todo. A gente vê, por exemplo, Salvador, e isso com muito orgulho. Salvador, a gente não vê mais aqueles acidentes que a gente conheceu há muitos anos, era casa desabando. Isso sempre com números expressivos de mortes, né? Não era uma imagem terrível. Eu fico pensando porque eu vi como cidadão
Eu acho que você viu como jornalista. Você imagina, você tem que dar notícia que morreu uma pessoa porque caiu uma casa, não houve um controle de solo, não se estabeleceu algum tipo de proibição numa cidade que tem um terreno, tem uma topografia muito complicada. E tudo isso que a gente fala, essencialmente, é direito público municipal. Aqui vem invalidação da lei da Bahia que limitava sanções a gestores públicos. Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu anular a lei estadual 14.460, lá de 2022, recente, da Bahia, que visava restringir a aplicação de multas e outras punições a gestores públicos, incluindo políticos com mandato. O que isso reflete no dia a dia do cidadão? Eu acho que temos que compreender esse fenômeno que foi colocado em discussão nessa lei. As pessoas, na sua vida comum, elas podem vir a ser condenadas, que é o caso aí que se fala, que se tentava proibir a aplicação de sanções. A lei estadual tentava proibir. Elas podem ser condenadas por suas condutas. Quer dizer o seguinte: se eu faço alguma coisa, tá certo? Pensando em obter um determinado resultado, eu tenho interesse em obter tal resultado, e se esse resultado está fora da lei, o que acontece? Eu vou ser condenado. Eu estou dirigindo a 100 km por hora, onde só pode andar a 50. A minha conduta vai ser penalizada com uma sanção de trânsito. Na atividade do poder público, dos prefeitos, há um tipo de sanção um pouco diferente. Não importa, essencialmente, se ele quer alcançar aquele resultado. Mas o resultado só em si pode gerar sanção. Então, eu vou explicar. O prefeito chega lá, mesmo que ele não queira, ele vai gastando, por exemplo, a verba da educação, e só que quando chega no final do ano ele não atinge o limite exigido pela lei, tá certo? Ele tem que gastar 25% dos recursos públicos com educação. E lá, chega lá no final do ano, só atingiu 24%. Ele não teve vontade de errar. Ele não fez aquilo. É porque as condições, vai ser penalizado mesmo assim. E se ele passar de 25? Não. Aí não é punido. Mas se ele passou de 25, vamos lá imaginar que ele passou de 25 porque ele tirou de outra área. Faltou na saúde, por exemplo. Se ele tirou da saúde para colocar na educação, ele comete novamente a infração. A lei, ainda que seja com ótimas intenções. Não tem intenção. Teve aqui uma discussão grande na Bahia, bem interessante. A Bahia é um berço do direito municipal muito importante no Brasil. Teve uma discussão que dizia o seguinte, que a Constituição deveria somar, já que você tocou nisso, somar a despesa da saúde e da educação e liberar para os prefeitos. E dizer assim, olha, prefeitos e vereadores, vocês façam um projeto de lei e estabeleçam para cada cidade o que é mais importante, gastar mais com saúde ou com educação. Então, se isso fosse feito, o prefeito poderia gastar 20% com educação, tá certo? E 20% com saúde, pronto. Mas, é óbvio, essa medida não foi adotada pela Constituição, então hoje continuam havendo limites. Mesmo saúde que ele... 15%. 15%. Educação? 25%. Então, mesmo que ele tenha a melhor das boas intenções, tá certo? Aquilo é um número. Sendo um número, ele não pode modificar. A proposta que foi feita aqui na Assembleia dizia o seguinte, que se não houvesse a intenção, a vontade de praticar a conduta, ele não poderia ser penalizado. Mas o Supremo compreendeu que todos nós sabemos que essa matéria não se refere à vontade, se refere à prática efetiva de atos da administração. Aqui o cidadão mandou um link. Câmara de Catu aluga, segundo aqui o título, 13 veículos por quase 1 milhão mensais. Quase 1 milhão, é muito dinheiro, né? Isso aqui tem que ser apurado, isso aqui faz parte de quê? Isso é direito público, né? Isso é direito público. As atividades da Câmara se restringem a um conjunto de regras muito particulares, específicas, regras da administração pública, que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Aí eu vou fazer uma parte, meu Deus, para dizer para esse cidadão e para todos
Conta de Câmara é um negócio complicado, viu? Sabe por quê? Porque conta de prefeito, olha que coisa interessante, as contas do prefeito, elas são submetidas à Câmara, você sabe disso. O prefeito, quando termina o exercício, ele junta aquela documentação toda, não é bem assim, eu estou simplificando, junta, e aquilo é enviado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz um parecer prévio, uma opinião prévia, e manda para a Câmara, mas quem julga as contas do prefeito é a Câmara. Pode acontecer uma coincidência de ele já estar fora do governo. Pode acontecer, porque as contas do último ano serão julgadas certamente quando ele não estará. Não vai estar depois mais. se encerrou a legislatura que ele pôde participar. Mas as contas da Câmara não. As contas da Câmara são julgadas pelo Tribunal de Contas. E não tem. O recurso é o próprio Tribunal de Contas. Quer dizer, não há um julgamento como o parlamento faz, do prefeito, para as contas do presidente da Câmara. Então ele está muito mais exposto, porque ele sofre um só julgamento, que é o Tribunal de Contas que vai fazer. No caso, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara como gestor. Então, eu sempre sugiro aos presidentes da Câmara um cuidado imenso com isso. É difícil avaliar se essa medida, porque você precisaria dizer se aquele recurso é compatível com a economia da Câmara, qual o destino que está sendo dado. Então isso é difícil avaliar. Agora, o que está certo é o seguinte: feita essa despesa, não será, Adelson, olha aqui, não serão, estou imaginando que está entregando um veículo para cada vereador, mas não serão os vereadores que serão julgados, é só o presidente da Câmara. Aqui, o senhor que é autor do Manual do Direito Municipal Brasileiro, de forma prática, quais são hoje os principais desafios econômicos e jurídicos enfrentados pelas prefeituras, especialmente na Bahia? As leis para as prefeituras são de âmbito nacional, né? Isso, algumas locais. A gente sabe que tem muita questão política mesmo, né? Principalmente em cidades menores, né? Tem muita pegadinha, né? O sujeito sai e deixa a pegadinha lá para quem chega. Principalmente se não for do mesmo grupo político, né? Tem isso também. Agora, essa palavra política, a gente tem que usar com um cuidado. A política não é uma coisa ruim, na medida em que ela enfrenta o desafio da escolha. Olha, se a maior parte da população prefere asfalto na rua do que ônibus, e a decisão política deve ser nesse caminho. Se o prefeito toma essa decisão conforme a percepção da realidade local, está ótimo. O que não pode acontecer é o desvio do poder político. Quer dizer, o sujeito... Teve um caso que apareceu esses dias, não foi aqui na Bahia, não. Agora veja que história. O prefeito eleito, tá certo? Colocou o filho dele em 3 secretarias. Era tríplice secretário. Aí é um desvio. Aí não é política, é desvio, é falta de caráter. Isso é um absurdo. Mas parece que nepotismo no Brasil avacalhou de vez. Houve um ajuste. Logo que saiu a súmula vinculante, 13, que proibiu o nepotismo há muitos anos atrás, que fazia uma interpretação da Constituição. O nepotismo, você usar o seu poder de nomear alguém para um cargo público, tá certo? Para atender interesse da sua família, interesse pessoal, desvio. Óbvio que é desvio. Porque aquilo não é seu, aquilo é da população. Houve um ajuste para perceber, e eu acho isso até de um certo ponto correto, que em algumas localidades, em algumas regiões, podem existir técnicos com capacidade ligados ao prefeito, e que eles poderiam ser nomeados. Então, por exemplo, você tem lá, vamos supor aqui, o prefeito é casado com uma médica, especialista em saúde pública, numa pequena cidade. É muito comum, os médicos alcançam um valor na sociedade geralmente muito grande. E com isso ganham interesse, os olhos da política. Então, seria razoável, possível, que ela exercesse o cargo de secretária. Ao passo que o prefeito é casado com uma historiadora, que a mulher conhece tudo de história. Mas não tem sentido ela ser secretária de saúde. Não tem sentido.
Então, a ideia da justiça do nepotismo modificou-se para compreender que quando essa relação profissional exercida suporta aquele cargo, pode ser mantida. Mas isso não significa... direito é bom senso, Adelson. Razoabilidade. Mas tá abertamente aí, né? Tá abertamente. Toda hora chega aqui uma mensagem de prefeito que tem 3, 4, 5 parentes na gestão municipal. Avacalhou de vez. Olha, isso não é novo. A gente sabe. Não é novo. Isso acontece com muita frequência. Eu acho que a regra do Supremo Tribunal Federal, que proibiu efetivamente, foi uma grande inovação. Porque antigamente não era 3 ou 4, não era a prefeitura toda. Em alguns casos, a gente tem que lembrar o seguinte, que num país com 5.570 municípios, é muito mais possível acontecer os erros, os defeitos, os problemas... do que os acertos. Não, eles ficam muito mais expostos, porque é um número muito maior de ocasiões. Então você tem lá gente de todo tipo, prefeito de todo tipo. Eu conheci na vida, nesses anos todos, pessoas muito sérias e outras nem tanto. Isso é da vida mesmo. É a mesma coisa, você tem lá um motorista de táxi, tem um monte de profissionais excelentes, e tem uns 3 ou 4 que são complicados. Agora, vale lembrar que o prefeito é o cidadão que foi eleito pelo povo e é o CPF dele que vai responder, né? Se tem lá uma gestão fraudulenta, vai acabar caindo no colo dele de alguma maneira. A responsabilidade é dele. E esse é um detalhe que você coloca, essa expressão muito interessante. Quem passa a responder pelos erros é o CPF do próprio prefeito, porque a gente vê também, no decorrer da história... Por que não é o CNPJ da prefeitura? Responde até o momento que se identifica o desvio. Quando se identifica o desvio, quem passa a responder é o agente que causou o desvio. Até isso, a legislação tem tentado mudar para que a gente possa compreender que às vezes não é o erro do prefeito. Você quer ver um caso? Teve um município que a gente fez um acompanhamento aí, atendeu até uma prefeita que tem uma condição econômica razoável, lógico que não vou dizer o caso, mas foi feito um edital de licitação lá para compra de determinados equipamentos da prefeitura. O edital tem 15 páginas, sei lá, cheio de detalhes. O Tribunal de Contas, a primeira via, condenou a prefeita pelos erros do edital. Quer dizer, a gente também tem que entender que a prefeita não vai ler todos os textos que estão escritos, porque é impossível, não é razoável. E o que não é razoável não pode ser aceito. Direito. Mas ela não tem uma equipe para fazer isso? Não teria que ser a equipe responsável? Aí é que há uma tentativa de, pelo menos, a gente fatiar a responsabilidade. O técnico que fez, ele merece uma remuneração justa. Porque é um cargo complicado você ser chefe do setor de licitações, respondendo por todos aqueles documentos. Ele merece uma remuneração justa, não é verdade? Verdade. Porque é um técnico especialista. Poucos sabem fazer aquilo. Mas ele também terá que pagar, não toda, mas uma parte da responsabilidade por eventuais erros. Como esse, a gente recorreu e o tribunal reviu a decisão por entender que ela não podia ser responsabilizada sozinha por um detalhe que tinha lá no edital. Então isso acontece também com muita frequência. Agora eu lhe pergunto, com isso, muitos e muitos homens e mulheres nesse Brasil desistem de ir para a política pensando também nesses penduricalhos? Olha, tem um amigo meu que foi prefeito de Juazeiro, eu vou até falar com uma figura queridíssima, Jorge Cury, é uma figura fantástica. Hoje está no Sebrae, Está no Sebrae. Já há alguns anos. Já há alguns anos. Jorge foi deputado federal. Foi também. deputado federal há muitos anos. Jorge diz o seguinte, prefeito é profissão de risco, que nem um MacGyver. Porque você se expõe, você fica à frente, quer dizer, cada detalhe que está acontecendo ali, você pode ser chamado à responsabilidade por conta do formato da legislação, que não divide a responsabilidade, como eu estou dizendo, com os outros agentes. Tem uma determinada cidade, está lá o prefeito, mas constatou-se que teve desvio de combustível. O combustível é atrelado a uma pasta.
a uma secretaria. Não é o secretário que vai responder? Bate no prefeito também? Bate no prefeito também. De qualquer maneira vai bater nele. Vai bater. E quanto menor a cidade, mais possível que isso aconteça. Mais perto dele. Né, mais então. perto. Porque ele tem uma obrigação de fiscalizar o agente que está fazendo a entrega lá, dando o ticket do combustível. Ele tem obrigação. Então o prefeito, numa gestão só, ele pode sair de lá carregado de processo. Mas muito. Por isso que diz que é profissão de risco. É muito comum. Prefeito que passar pelo mandato e sair sem 2 ou 3 processos. Não, ileso eu não conheço. Não conhece. Não tem um. Se você não sair ali com 2 ou 3 ou 4 processos, ou no Tribunal de Contas, ou na Justiça, não existe. E por que existe. tantos não querem sair do cargo? A política. É um sacerdócio? A política, desde os gregos. Aquele desejo de estar à frente de sua sociedade, de representar, de ser o poder. Na cidade. O poder, é verdade. Aquilo é um desejo. Tem gente que sonha de manhã, de tarde, de noite com aquilo. Verdade. Eu volto já. Esse bate-papo aqui é interessante, que você, ouvinte de sociedade, deve estar tendo a oportunidade aqui de entender mais sobre gestão pública, né, direito público, né, e o doutor já separou aqui, né, de maneira simplificada o direito privado do direito público, né? Esses dois caminhos que nós temos. É no mundo todo ou no Brasil, especialmente no Brasil? No Brasil todo. No Brasil todo. A lógica do direito. A lógica no Brasil, né? 7h25, eu volto já. Urgente. O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem diferença no dia a dia do baiano. E eu, Jéssica Smetak, chego pra somar, trazendo o jornalismo que você já conhece, com opinião, serviço e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 10 da manhã, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Eu espero você! Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? Simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Liga agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111, 0800 016 1111, 0800 016 1111. Prazer na cama é com Vita Vigor. Está com visão embaçada, dupla ou sensibilidade à luz? Pode ser catarata. Participe do mutirão da Alclin Hospital de Olhos no dia 24 de outubro, a partir das 7 da manhã, no Largo da Lapinha, na Liberdade. Atendimento pelo SUS sem agendamento. Leve RG, CPF e cartão do SUS. Informações 3877-7889 ou WhatsApp 2107-7888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. Tá esperando a Black Friday chegar? No Esquenta Black da Rodrigues Colchões tem promoções antecipadas da Black Friday. São produtos com até 70% de desconto para trocar o estoque e renovar a sua casa. É o momento perfeito para comprar o seu colchão novo. Mas é somente do dia 24 a 31 de outubro. Corra para a loja mais próxima e garanta esse descontão. Rodrigues Colchões, especialista em black de verdade. Qual é a boa na Bahia? A boa é que a música mudou a minha vida. Pra mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né, pra poder continuar no programa Neujubá. E gira o trabalho. O movimento Sou Jubes, do Governo da Bahia, também garante outros programas pra juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Rádio Sociedade da Bahia. 2 sintonias com a mesma programação.
Agora na Bahia, 7h27. Urgente. Adelson Carvalho. Olha a nova fase do gigante, hein? Foi anunciada ontem. Diz que vai ser o maior centro de treinamentos da América Latina. 300 e tantos milhões de reais vão ser investidos aí. E vem coisa grande aí, hein? Rapaz, coisa grande. Agora a gente está de volta com a nossa entrevista do dia com Isaac Newton Cardoso, advogado especialista em direito público. O senhor é baiano? A minha família toda é daqui. Meu pai saiu, como tantos, saiu muito jovem. Isso. E minha mãe criança, mas se conheceram em São Paulo. Saiu jovem para fazer a América dele lá. Depois voltou. E a gente acabou acompanhando. Então, mas já tem muitos anos de Bahia. Eu sou de Santo André. Nasci em Santo André, né? São Paulo. E cursou faculdade aonde? Eu fiz o curso de economia em São Paulo. Aqui eu fiz o curso de direito. Aqui foi o direito, né? As pós-graduações, mestrado, doutorado, tudo aqui. Aqui. Manda o povo para falar aqui. Aqui tem mensagem de áudio. Adelson, Vem. Bom dia. Bom dia. Luiz Adriano aqui de Lauro de Freitas. Diga aí, pergunta ao doutor aí, se uma pessoa com formação em enfermagem pode exercer o cargo de auditor do Tribunal de Contas do município? Eu não lembro quem que podia fazer o concurso de auditor, mas foi um concurso público. Na verdade, aí eu entendi o que ele quis dizer. Não é auditor, aí é conselheiro do Tribunal de Contas, não? Conselheiro do Tribunal de Contas. A regra diz que tem que ter notório conhecimento de assuntos da vida pública e é uma reputação ilibada. A escolha é feita ou pelo governador do estado ou pelos deputados. É o critério que a Constituição estabeleceu. Passando por esses critérios pode ser. É fácil entender o que ele está colocando, mas é a regra constitucional que está vigendo. Então não cabe a gente discutir. Ou a gente muda a regra, ou enquanto ela estiver valendo. Na verdade não é a gente, né? Quem muda são os que estão no poder, né? A gente fica só de cá olhando, reclamando e olhando, né? Aqui, doutor, eu trago aqui essa informação da menor cidade do Brasil, né? A menor cidade do Brasil que tem menos de 1.000 habitantes. Borá? Não, Serra da Saudade. Serra da Saudade. Em Minas Gerais, né? E a prefeita diz que conhece todo mundo. E deve ser mesmo, né? Deve, sem sombra de dúvida. Eu lhe pergunto, as regras para essa cidade, que é a menor do Brasil, e para São Paulo, capital, que é a maior cidade do Brasil, são em alguns pontos iguais? Em grande parte dos pontos. Grande parte. O que você tem, por exemplo, em planejamento urbano, ela tem algumas autorizações, algumas facilidades. Que tem as leis municipais, né? Tem as leis municipais que valem na localidade, valem no território. Ela não precisa, por exemplo, entregar os relatórios de despesa de 4 em 4 meses. Ela pode entregar em 6 meses, mas os relatórios são os mesmos. Ela não precisa fazer o plano diretor, mas se ela tiver dentro de uma área de turismo, ela vai precisar fazer o plano diretor. Quer dizer, muda-se muito pouco. Esse é um problema da nossa legislação municipal. É essa igualdade, você tratar São Paulo, que é um estado, muito mais rico que alguns estados, na verdade. Você tratar São Paulo como Serra da Saudade, como Borá, que também é um dos menores municípios lá em São Paulo. Quer dizer, é muito injusto isso. Mas é o espírito que se colocou na Constituição. Já se tentou leis no Brasil voltadas apenas para capitais? É possível? Teve um período, durante o período da ditadura, em que haviam leis específicas para as regiões metropolitanas. Hoje a gente também tem, mas naquela época tinha um outro formato.
e algumas regras que atendiam grandes municípios. Isso aconteceu naquele período. Mas depois da Constituição de 88, há uma flexibilização no sentido de que você tem identidade. O que acaba acontecendo é o contrário. Por exemplo, São Paulo editou uma lei que é um negócio interessantíssimo, o sistema de concessão urbana. É um negócio que só quem consegue fazer é uma grande cidade. Nenhuma outra, eu creio que poucas capitais conseguem fazer o sistema de concessão urbana. No sistema de concessão urbana, ele entrega para o particular o poder de quase que de fazer uma cidade. E o município fica fiscalizando. Mas isso não é perigoso? Eu acho que com os controles que São Paulo deve ter, que eu imagino. Fiscalização, né? Mas São Paulo tem estrutura de procurador, a gente vê desvio. São Paulo não escapa, não, como poder público de regra geral. Não sei se você lembra, teve um desvio lá dos fiscais, os caras roubaram milhões, mas é milhões. Ninguém está falando de... E lá, quando descobre uma bomba, pancada mesmo, não tem... É Amazônia. Agora, eles têm estrutura para fiscalizar. Eles têm uma estrutura muito grande, uma estrutura de procuradoria, de auditoria, de fiscalização. Eu lhe pergunto, a Bahia é um dos poucos, né, do Brasil que tem Tribunal de Contas dos municípios. É verdade. Não é? É verdade. Isso é bom? Seis estados do Brasil, né? 6 tribunais de contas. 6 tribunais. Só 6. É isso. São Paulo, por exemplo, tem um Tribunal de Contas do município, no caso de São Paulo, né, capital, isso. E o Tribunal de Contas do Estado, que a Bahia também tem. Tem o seu TCE. Né? Mas isso é bom ou ruim? A Bahia, tipo assim, será que a gente fiscaliza mais porque a gente tem também dos municípios? Eu creio que fiscaliza um pouco mais. Porque o Tribunal de Contas fiscalizar, você imagina, você fiscalizar a estrutura do Estado e fiscalizar 417 municípios, entre eles alguns significativos. Salvador é um município grande, porte nacional, comparável a qualquer município grande nacional. Então, você reduzir tudo isso para uma fiscalização só, eu creio que geraria uma dificuldade, a não ser que você... Mas Minas Gerais não faz? São Paulo não faz? Minas, você vê que negócio interessante. Eu vou falar bem do caso de Minas, que para mim Minas é um dos tribunais, do tempo que eu estudo, um dos mais avançados. Fiscaliza muito pouco. Não tem braço para fiscalizar. O que eles fazem? Na maioria dos casos, eles pegam informações do sistema. Quase que por amostragem, né? Quase por amostragem. E aí eles pegam lá, por exemplo, para aprovar a conta do prefeito, você acha que tem esse processo que aqui leva para plenário, discute. Não existe isso. Toque de caixa. Porque não tem 800 municípios e vai fiscalizar o Estado mais 800. Não fiscaliza, não tem braço. Então a turma que quer aprontar já sabe onde está a brecha. A gente está vendo alguns casos aí em Minas complicado, com toda a qualidade, porque é um tribunal de respeito de Minas, mas não tem braço. E como fiscalizar o Amazonas? As regras são diferentes? Não, a lógica é a mesma. Mas e a logística? O Amazonas é um negócio complicado. Também as relações são complicadas, as necessidades são complicadas. Eu já dei aula lá. Numa parceria da UPB com órgãos técnicos. Eles têm peculiaridades. E eu vou dizer uma coisa, Adelson, o que mais me impressionou, agora eu estou falando do que vi com os meus olhos, então não é história. Estando lá, dando aula para técnicos. Manaus. O curso lá era uma semana. Segunda, começava 8 horas da manhã, terminava sexta, 5 horas da tarde, todos os dias. Chegava na sala, é coisa rara de se ver. Aqui é difícil ver. Foi lá para trabalhar mesmo. Trabalhar não. O povo só faltava puxar da cama. É mesmo. Para poder começar 8 horas da manhã. Você chegava 8 horas da manhã, estava todo mundo sentado na sala, pronto. Chegou no último dia, um aluno lá, eu estava morto de cansado, porque o pessoal cobra, pergunta. E o calor, que é uma tranquilidade. Né? Aí chegou lá no último dia, era umas 3 da tarde, eu doido para ir embora. Ia pegar o avião de noite, aí chegou uma moça, professor, eu posso pedir para sair 2 horas antes, porque senão eu não pego o meu barco. Ela falou, eu já tô com a minha sacolinha tudo aqui, a sacolinha é rede, comida, roupa, tudo para poder... Para pegar o barco. Para pegar o barco. Eu doido para ir embora, lógico que você pode. Aí eu falei, mas por
quê? Por quê? Me explica como é. Ela falou assim, não, porque para onde eu vou são 10 horas de barco. De barco. Eu tomei um choque, né? 10 horas. Ela falou, o senhor tá achando o quê? Eu falei, nossa, 10 horas eu tô achando muito, né? Ela falou, e aquele ali vai pra Tefé, são 14. Você imagina como é a vida. E o que eu vi é que eles dão muito valor à administração, são muito cuidadosos. Eu vi lá uma qualidade nesses técnicos que me impressionou, desse pessoal que trabalha em prefeitura. À vontade. Não estou dizendo que aqui não tem, porque tem muita gente boa aqui, muito. A gente fez um evento sobre água. Se você vê a Bahia, o tanto de gente que mexe com o meio ambiente nas prefeituras, você fala assim, não pode ser. É muita gente que mexe e que entende. Incrível, né? A gente está distante, a gente pensa que nada, esse pessoal... E esse pessoal, muitas vezes, está invisível, né? Completamente. O grande público não percebe as ações desse pessoal. O senhor tem uma estrada boa na UPB, né? Sim. Quantos anos de UPB? A União das Prefeituras da Bahia. Né? Eu passei a primeira jornada, 16 anos, saí, fui trabalhar em outras instituições, agora 8, 9 anos. Então está na administração com o Wilson também, né? Na gestão dele. Agora eu saí para fazer só cursos. Só vou ficar em treinamento, porque eu na verdade acabei na UPB me vinculando muito à educação, à formação de profissionais. Por exemplo, eu coordeno a pós-graduação de Direito Municipal da Católica já há 12 anos. Eu gosto muito mais disso. Eu acho que é o que a gente pode entregar para as pessoas. A gente precisa de mais técnicos nessa área? A gente precisa sempre. Tem um mercado aí para acolher esse profissional? Eu acho que essa pergunta que você fez para o público é muito interessante. O direito que se usa, as técnicas que se usam na administração municipal, lembra que você perguntou agora, a legislação de São Paulo é a mesma? Eu falei, é a mesma. Poxa, então você precisa de um profissional que tenha a formação, a qualidade de um profissional que trabalha na prefeitura de São Paulo para resolver problema no município pequeno. E os problemas passam muito perto, são muito próximos. Porque um paciente que está em necessidade urgente de ser tratado, a questão do sistema de água do local, de lixo, como é que se resolve, como é que resolve o esgoto, não é verdade? Como é que se faz uma licitação? A licitação é a mesma. Como é que se faz o tal do edital, que tem 15 páginas, o edital de licitação, a complexidade é a mesma. Como é que se presta contas? A prestação de contas é a mesma. Agora eu lhe pergunto, e a licitação de órgãos públicos, essa licitação vai no mesmo caminho? Por exemplo, Polícia Militar. Imagine quantas licitações existem por dia na Polícia Militar da Bahia. Né? Um comando lá no Oeste precisa fazer uma compra independente do comando geral, não é? Então tem lá o pessoal também preparado para isso, né? Exato. Para licitar aquele produto específico para lá. Também tem isso. Tem isso. E no município não é diferente. Você só tem uma escala menor, mas a complexidade, a lei, o formato é o mesmo. O técnico para fazer, ele precisa ter o mesmo conhecimento que o técnico de São Paulo tem. É lógico que São Paulo o sujeito vai comprar 50 caçambas com tal detalhe, tal parafuso, tal. Aqui você não vai comprar um caminhão. Então, e o fornecedor pode ser o mesmo. O fornecedor também. Mas a legislação que vai ser usada para comprar lá e para comprar aqui é a mesma. E o técnico precisa estar cada vez mais preparado. Porque o que a gente vê é que houve um aumento muito grande das necessidades dos municípios. Esse aumento decorre do aumento da competência, do poder municipal. Tem um conhecido da gente aqui que dizia o seguinte: até 1988 a prefeitura não se preocupava com a educação, não tinha problema com a educação, porque não precisava ter escola, quem tinha era o Estado, não precisava se preocupar com saúde. Chegou para ela, né? Quem tinha era o posto de saúde era do Estado. Você deve lembrar disso. A gente saía para tomar vacina no posto de saúde do Estado. A prefeitura tinha umas merrequinhas para atender. Hoje em dia as prefeituras precisam estar amparadas para poder... Teve um prefeito que me disse agora de uma cidade pequena, cidade de 20 mil habitantes, ele falou assim, doutor Isaac, na minha cidade, todas as escolas são tempo integral
e com ar-condicionado na sala. Opa, é porque assim, complexidade. o público, ele tem que ser e está cada vez mais exigente. E assim, como o senhor está dizendo, se a escola tem ar-condicionado, se nunca teve, o cara até aceita. Mas a partir do momento que passa ligou, a ter, jamais vai voltar a não ter ar-condicionado. Né? Eu entrevistando aqui alguns prefeitos, e esses temas são citados aqui. Entrevistando o prefeito Bruno Reis, por exemplo, que é o prefeito da capital, maior cidade do estado, das maiores do Brasil, e ele falou isso aqui. Né? A gente não pode voltar. Se a gente constrói uma escola, aquela escola ela tem que cada vez estar melhor. Né? É daquele padrão para frente. Pra trás... Antigamente não existia a merenda escolar que tem hoje, com a qualidade que tem hoje. Né? Era Exatamente. uma bolachinha, um quiçu. E pronto. Né? Professor, muito obrigado por sua vinda aqui. Né? E lembrando que a rede social está aí também fiscalizando todo mundo. Né? A câmera do celular e a rede social. Entendeu? Fora a Câmara Municipal que tem que fiscalizar o prefeito, tem as múltiplas câmeras que estão de olho no prefeito, no vice. O vice tem as mesmas responsabilidades do prefeito? Não. Não. Não, o vice não. Só quando ele exerce o cargo. Ele tem algumas responsabilidades previstas, geralmente, na lei orgânica, de representação, mas ele não tem. Agora, no Brasil, se ele assumir uma secretaria, ele responde pela secretaria. Pela secretaria, como administrador, como agente político e pelos fatos que praticar. Um abraço, viu, professor? Tudo de bom. Adelso, que Satisfação prazer imenso. Olha, eu já estava, como disse o Santônio Zuperri, a gente já fica feliz um dia antes, sabendo que vai encontrar uma pessoa tão especial, tão querida como você no outro. Tá Muito certo? obrigado. Olha, tô dizendo, eu não sou de fazer isso não, acordei 5:30 da manhã para chegar a tempo aqui, não faltar você. Não faltar com você. Tô sempre à sua disposição, tá certo? Se eu não estiver aqui, eu tô do outro lado ouvindo você. Obrigado. Tá bom? Um bom dia, um abraço a todos. Isaac Newton Carneiro, especialista em Direito Público, Direito Municipal, nosso entrevistado de hoje, 7h43. Urgente.